Oi, pessoal, tudo bom com vocês? A nossa convidada de hoje é a Carla. Ela é terapeuta ocupacional. Seja muito bem-vinda, Carla. Oi, Mari, boa noite. Obrigada pelo convite. E também gostaria de te parabenizar, pela iniciativa desse programa, deste canal, de estar trazendo assuntos tão importantes, principalmente em dias de hoje, pandemia. Sim, saúde em foco, né? Com certeza. Então, Carla, explica pra gente o que faz uma TO, que é o símbolo de terapeuta ocupacional, a sigla, né? Isso. Antes de tudo, para uma pessoa ser terapeuta ocupacional, ela tem que fazer um curso de nível superior, tá? De graduação em terapia ocupacional. Eu acho importante reforçar isso, porque muitas pessoas se enganam, e hoje em dia muitos usam outras nomenclaturas ou até mesmo pessoas que têm outras graduações e dizem que fazem terapia ocupacional. Mas não. Para você fazer terapia ocupacional, você tem que fazer uma faculdade, tá bom? E quanto tempo que é essa faculdade? Ela tem duração mínima de 4 anos. Bastante tempo. Sim, graduação de 4 anos, podendo levar um pouco mais de tempo, né? Mas o tempo mínimo é 4 anos. Ah, legal. Então, conta um pouquinho pra gente, né? O que envolve essa profissão, quem são teus pacientes, conta um pouco pra gente. Bom, quando você me fez o convite, eu pensei, eu vou contar um pouquinho também da minha prática, Porque atualmente eu tenho especialização na parte da neurologia e o público que eu mais atendo hoje são crianças, tá bom? Porém, eu vou falar um pouquinho, então, do que o terapeuta ocupacional faz, o que é. Eu vou exemplificar. Vamos pegar assim, o indivíduo A, por exemplo, uma criança que está com dificuldades de fazer atividades de vida diária, tem dificuldade de brincar, tá bom? E o que seria essa atividade de vida diária exatamente? Isso. A atividade de vida diária são assim, existem 2 conceitos muito importantes dentro da área da terapia ocupacional. As AVDs e as AIVDs. As AVDs são atividades básicas de vida diária, que são escovar os dentes, tomar banho, comer, levar o alimento até a boca. E as AIVDs, elas seriam atividades um pouco mais complexas, Que é dirigir, pegar transporte urbano. Então, no momento que o indivíduo ele apresenta alguma dificuldade para desempenhar essas atividades, ele sim está apto para fazer terapia ocupacional, pois ele está com dificuldade para desempenhar suas ocupações cotidianas, tá? E limitações essas que podem ser por alguma doença, por algum atraso no desenvolvimento, no caso do autismo, Que muitas crianças hoje em dia estão com esse atraso, Então, a gente vai trabalhar através disso, Porque a gente vai trabalhar com marcos do desenvolvimento infantil. Então, a gente vai analisar o perfil daquela criança e vamos ver, ela deveria estar fazendo isso com essa idade. Então, daí, a partir disso, a gente vai traçar um perfil para ela, para a gente estar trabalhando aquelas habilidades daquela criança. E quem são os profissionais que encaminham para a terapia ocupacional? São os médicos, pediatras? Como que funciona? Isso. Normalmente, uma equipe, multi-interdisciplinar, pode ser, na maioria dos casos, sim, é um neuropediatra, Mas um físio que está atendendo uma criança, ele pode perceber, Por exemplo, o físio está trabalhando a questão muscular, trabalhando a questão de força daquela criança. Mas vê que ele não dá muita função ainda para objetos, para brinquedos. Aí o físio também caminha. O fono também, A fono trabalha bastante essa questão. É verdade. Às vezes a criança, ela tá com uma comunicação boa, mas não tem tanto contato visual. A interação dela ainda não está muito boa. Lá na clínica, às vezes a gente observa, por exemplo, a gente vai fazer uma terapia com pintura, guache, a criança não dá conta de pegar o pincel, ela já tem, às vezes, 4 anos e meio, 5 anos, não dá conta de pegar um giz de cera, um lápis, Então, a terapeuta ocupacional tem muito mais habilidades e formação para trabalhar isso, do que a própria fono. É até importante colocar isso, porque muitas vezes, assim, chega pra gente, crianças quando vão para a escola. Mas ele não consegue desempenhar atividades de desenho, de escrita, Por quê? Porque outras habilidades lá atrás não foram trabalhadas, Com movimentos de pinça, Como pegar um grampinho de roupa, como trabalhar essa questão da motricidade fina, ou até mesmo por questões sensoriais,
né? Então, a terapia ocupacional vai avaliar do porquê que aquela criança, aquele indivíduo não está conseguindo desempenhar essa atividade, né? Do pintar, e vai treinar a partir disso. E muitas vezes, eu sempre falo isso, por quê? Porque às vezes as pessoas, como assim, ele não consegue pintar, mas é porque ele não tem interesse por essa atividade. Entendi. Então, às vezes, a gente acaba querendo estimular ele com uma atividade que não é prazerosa para ele. Então, às vezes, a gente não vai conseguir um resultado esperado por conta disso. Então, o trabalho da TO também faz muito, muito, muito em cima disso. Fazer análise de atividade, traçar um perfil para essa criança, do que são os interesses dela, né? E, claro, se é uma criança que tem um interesse muito restrito, aí a gente vai tentando desenvolver novas habilidades. E para as mães, para as famílias que estão assistindo a gente hoje, né? Ficaram preocupadas. O que elas devem observar no filho delas? Assim, eu vou falar com o que também tem chego pra gente, né? Em questão da pandemia. A questão do brincar, tá? O que chegou bastante, assim, ó, as crianças não têm interesse por brinquedos. Por exemplo, os pais dão as caixas e eles vão... As caixas com o brinquedo, eles têm mais interesse por caixas, por objetos. É sentar com essa criança, tá? É trabalhar um brincar funcional. É pegar um carrinho e fazer o movimento que o carro faz. Fazer o som, né? Tu já vai estar trabalhando a função do carrinho, com o som do carrinho também, que são as onomatopeias, né? Isso mesmo. Então, isso tu vai estar trabalhando muitas coisas. E também já vai estar trabalhando a questão da interação social. E isso eu sinto que frustra bastante os pais, né? Eles falam muito para mim, nossa, meu filho não me olha nos olhos, eu chamo ele, ele não me olha, né? E realmente, ele é um processo mais lento. Então, o que a gente sempre fala é isso, sentem com seus filhos, estimulem eles a brincarem, a explorar os brinquedos, né? Para conseguir ir desenvolvendo todas essas habilidades deles. E muitas vezes a criança tem interesse apenas pelo celular. E aí, Carla, não tem interesse por brinquedo, mas adora mexer no celular, assistir vídeo. Principalmente após a pandemia, as crianças ficaram um ano todo em casa, estão voltando aos poucos, né, para as escolas, né? Que dica você tem para esses pais? Olha, eu costumo dizer que esse eu acho que é o mal do século, tá? Porque isso vai atrasar a interação, a comunicação. Então, assim, ó, o que a gente sempre fala? Eu mando tirar, digamos assim, né? Ó, pai, usar esse celular somente assim, por exemplo, pouquíssimos tempos durante o dia. E trazer outras atividades, tá? Expor para aquela criança, mostrar outros brinquedos, massinhas, outras opções, né? Ou talvez deixar uma musiquinha ligada, porque alguns, eles gostam apenas de estar com o barulhinho do celular ou com o som, não fica nem olhando para o vídeo em si, mas só o barulho já... Então, às vezes também fica mais como uma mania, né? Ter aquele celular aqui. Então, eu sempre dou essa dica. No início vai ser mesmo difícil, mas depois eles vão se acostumando com ao longo do tempo. Então, é isso, dar outros brinquedos, né? Quando tu, em vez de tirar o celular e deixar a criança também sem nada, dá uma massinha, né? Dá um caderno, um livro para ele tentar folhear e vai mostrando as figuras, né? Mostrar para ele que existem outras possibilidades. Às vezes, o que é legal é colocar um vídeo com gestos, né? E fazer junto com a criança. Não deixar a criança lá sozinha, só olhando. Aí ela não vai estar interagindo com nada. Sim. Mas se o pai fica junto, né? Coloca aquelas músicas da galinha pintadinha, vamos bater palma, mão pra cima, mão pra baixo. A roda do ônibus, roda, né? Sim, sim. Aí isso é legal. Eu entendo que tem como usar a nosso favor. Estimular a criança através dos vídeos. Só que, normalmente, eu falo muito o que acontece na clínica. Sim. Os pais acabam usando o celular, o vídeo, como um reforço para aquela criança não chorar, para aquela criança não ficar ali sem fazer nada, né? O que acontece muito, eles usam na hora da alimentação, né? Normalmente, a criança só come com vídeo. Quando eles saem de casa, quando estão em restaurantes também. Sabe? E muitas vezes a criança acaba perdendo a possibilidade de saborear o alimento, Com certeza, sentir o prazer de comer, da comida. de estar junto com a família naquele momento. Muito, isso é bem isso. E na questão social também, quando saem.
né? Muitos relatam assim, ai, Carla, mas a gente só consegue ficar sentado na mesa para jantar, né, num restaurante, se eu colocar ele com o vídeo. Então, é por isso que eu sempre acho melhor, assim, conseguir tirar, né, o quanto antes, assim, esse hiperfoco, essa fixação pelo vídeo, né, para não... Porque senão ele vai sempre usar isso mesmo como um reforço para ele ficar focado no vídeo. E você acha que após esse período da pandemia, né, aumentaram os casos que vieram procurando pelo serviço de terapeuta ocupacional? Sim, com certeza. E principalmente naquele período que os pais também ficavam em casa, né? Quando muitos pais também tiveram, né, a atividade laboral impedida por um período por conta da quarentena, e eles começaram a enxergar mais esse atraso nos filhos. Ficaram mais tempo com o filho em ficaram casa, mais atentos, né? Porque, claro, com a rotina, muitas pessoas fazem jornada de 8 horas por dia, então fica o dia todo fora, só vê a criança mais à noite, não consegue observar tanto isso, né? Então, alguns que tiveram contato com outras crianças também, nossa, mas o outro menino, a outra menina fazia isso, meu filho não está fazendo. Então, eles realmente conseguiram perceber mais esses atrasos, né? E também por conta da questão social, né, Mari? Ainda mais falando na questão ali do TEA, né? Que eles têm já, né? Esse prejuízo da interação. Então, eles ficaram quebra de rotina, Sim. né? Eles estão muito mais, assim, flexíveis. Sim. Os consultórios de fono também estão cheios, né? Desde o atraso de linguagem, o atraso simples de linguagem, que é quando a criança não tem estímulo suficiente, né, para desenvolver sozinha o que é esperado para a idade dela, até as crianças que têm outros diagnósticos também. Então, tem aparecido bastante em todo lugar, aqui em Gaspar, em Blumenau, Brusque, as clínicas estão cheias também, né? E a pandemia fez esse atraso, esse estrago, né, no desenvolvimento. Esse atraso. Potencializou, com certeza, né? Mas, e Carla, você poderia deixar o teu contato, o Instagram, teu telefone para as pessoas que estiverem interessado, né, no teu trabalho, as mães que têm os filhos que precisam passar por uma avaliação, né? Você gostaria de deixar? Claro, eu vou deixar aqui embaixo, então, meu @, meu WhatsApp, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato. Muito bem. Gostaria de pedir para vocês, quem puder se inscrever no nosso canal Café com Mari Barbieri, se inscreve lá, aperta o sininho, né, para colaborar com o nosso projeto. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente lá no nosso Instagram. Se tiver algum profissional, algum tema que você gostaria que fosse abordado, né, manda para a gente lá que a gente vai tentar trazer aqui para vocês, tá bom? Obrigada, Carla. Eu que agradeço, Mari, o convite. E agora é com vocês as dicas da Mari. A dica de hoje é com a fonoaudióloga Jamile. O que você tem de novidade para a pessoa que precisa usar aparelho auditivo e tem dúvida? Boa tarde. Então, muitas dessas pessoas que têm dúvida de usar o aparelho, geralmente é por causa da estética, se o aparelho vai ficar muito grande ou não. Então, a gente até trouxe para mostrar para vocês. Esse é o nosso aparelho auditivo da marca Resaude. Ele é bem pequenininho e ele alcança perdas profundas. Tudo depende da perda que você tem. Porém, os nossos aparelhos têm uma tecnologia que alcançam muitas das perdas. E se a pessoa quiser testar antes de comprar, ela pode? Pode sim, nós fazemos o teste gratuito, então você pode passar lá na Clínica Auditiva Barbieri, a gente cadastra o teu exame no sistema e você fica com o aparelho em casa por 3 dias sem pagar nada, para ver se você vai gostar ou não. Mas o aparelho traz bastante benefício. Muitas pessoas relatam que antes do uso do aparelho, eles ouviam o que as pessoas falavam, mas não compreendiam a mensagem. E depois do aparelho, essa compreensão ficou muito melhor. Então, pessoas até com depressão, porque não saíam mais. Eles se isolavam por conta da perda auditiva. E depois do uso do aparelho, eles falam que a vida melhorou muito. E você encontra na Clínica Auditiva Barbieri. Agende seu horário.